Prontinho. Foi? Foi. Salve, salve para os doutores e doutoras. Bem-vindos a mais um dia do Alavanca Exatas. A gente está hoje aqui para falar de física. Eu sou o professor e coordenador Adolfo. A gente vai trabalhar hoje o antígeno ERG, tá? Então você vai pegar lá o material do antígeno, o ERG, vai na parte de termologia e calorimetria, que no meu material aqui começa na 488, beleza? Mas acredito que vocês também seja a mesma página, ok? Então vamos lá, galera. Antes de a gente começar essa parte teórica, e esse é um tema extremamente relevante para o ERG, é um tema que a gente vai entender que, na verdade, ele está no top 5 e existe uma chance muito grande de ele aparecer novamente nessa prova. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Adolfo, como que eu posso estudar e utilizar, a partir dessa aula, o meu estudo em termologia e calorimetria? Isso não vai servir só para essa parte, vai servir para qualquer aula, então preste atenção. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados a fazer resumo, vocês gostam de parar a aula e reescrever para tentar entender. Mas como aqui eu trabalho com essa parte de produtividade, vou ensinar para vocês uma técnica que vai otimizar muito tempo de vocês, que é a seguinte. Galera, hoje tudo que eu botar de parte teórica já é um resumo da matéria. Então tudo que tiver aqui no quadro vai ser a parte essencial que você vai ter. Beleza? Então, como é que você vai dividir? Você vai escrever no seu caderno toda a parte teórica. Eu não sei exatamente nesse momento quantas páginas nós teremos, né? Vai depender da sua letra, enfim. Mas essa parte teórica é fundamental. Beleza? Então já é um resumo, não precisa perder tempo refazendo. O que você vai fazer para melhorar esse resumo? Para deixar ele melhor e mais útil para você? O que você vai fazer? Você vai deixar um espaço após a teoria, você vai fazer um tracejado, e antes de iniciar outra matéria, você vai deixar um espaço de anotação. Eu sugiro aí uma página para vocês. Tá? O que você vai colocar aqui? Você vai colocar as questões clássicas. São aquelas questões que você vai perceber no antígeno que elas são muito parecidas, elas vão se repetindo. Então você não vai ter muito problema nesse sentido. Tá? Vai perceber como é feita a resolução. Beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você vai ter que colocar aí é o que a gente vai chamar de código de memória. Toda vez que você memoriza alguma coisa, a sua mente ela cria um código para resgatar. Como que isso funciona no vestibular? Funciona da seguinte maneira. A gente vai criar palavras, termos, imagens. Se você for humano, você vai pegar anos, pessoas, enfim, para resgatar todo o conteúdo que tem ali. Vou te dar um exemplo prático em outra espécie, né? de outra maneira. Presta atenção no seguinte. Imagina que você tem, por exemplo, que levar o caderno, né, para o João. Eu te pedi alguma coisa e você simplesmente tinha que fazer essa atividade para ele. E aí de manhã você já tinha esquecido completamente. Quando o João te manda uma mensagem, você nem precisa ver o que está escrito que você lembra que é o caderno. Mas se você tivesse, por exemplo, deixado o caderno em cima da mesa, quando você olhasse o caderno, você lembra ele, você teria que levá-lo para o João. Ou seja, isso são códigos de memória. São coisas, né, que você está embutindo uma informação junto. Você vai resgatar uma informação precisa. Beleza? Vou ensinar várias chaves para vocês aqui, pegando um caso bem simples. Tá? Então vamos lá, é isso que eu quero que você faça. Você vai anotar os seus códigos de memória aqui. Eu vou explicar para vocês depois quais são esses códigos. E por último, os seus erros. Galera, é muito importante o seguinte, cara, essa é uma aula que ela é para todo mundo. A minha ideia é óbvio que 100% entenda tudo. Mas, quando você for começar a fazer exercícios, você pode ter percebido que você absorveu muito uma coisa e está faltando detalhe na outra. E nesse ponto de estar faltando detalhe, devem surgir os erros. E tudo que você erra é exatamente o seu ponto de melhoria. E você vai ter que colocar aqui, para quando você reestudar essa matéria, você vai ter toda a parte teórica que eu dei, você vai ter as questões clássicas, o que é importante que vai te resgatar essa teoria e onde você está errando. Ou seja, além de ser um bom material próprio, bom material teórico, ele é um material personalizado em cima dos seus erros. Isso é fundamental para a sua aprovação. Beleza? Isso eu quero que você entenda. Deixa eu só apagar aqui essa parte para a gente poder iniciar a aula, tá? Então é importante o seguinte, gente.
Aqui eu não vou me preocupar apenas em ensinar vocês o que estudar, mas também como estudar para uma maneira mais eficiente. Isso aqui é o meu objetivo. Beleza? Então vamos lá, ó. Hoje é um tema muito importante, volto a repetir, termologia. Esse espaço aqui eu vou utilizar, mas eu quero iniciar, por exemplo, como rascunho. E a minha ideia é que você entenda como toda a física está ligada. Então eu vou pegar um exemplo onde a gente aborda várias coisas e depois a gente vai mapear um por um até você entender. Então preste atenção aqui, vamos lá. Imagina o seguinte, ó, que aqui, tá? Eu tenho uma barra. Tudo bem? E essa barra tem uma temperatura. E de repente eu começo a aquecer a barra. Esse aqui vai representar o calor. O que vai acontecer aqui, gente? Se eu seguro esse lado da barra, o que vai acontecer? Depois de um tempo, eu vou sentir essa temperatura aumentar. Então veja o seguinte, essa energia, que é o calor, essa energia térmica, fez cada partezinha da barra esquentar e aumentar a sua temperatura. Então essa energia ela se propaga aqui dentro. E a temperatura fatalmente aumenta em todos os pontos. Tudo bem até aí? Então vamos tentar entender qual é a relação de calor e temperatura. Vamos lá. Presta atenção aí, ó. Galera, vamos lá. O primeiro conceito importante que você vai ter aqui é o seguinte, tá? É o conceito de temperatura. Conceito de temperatura. E eu não sei como você viu no colégio, mas eu vou representar aqui, tá? Temperatura pela letra θ. Apenas porque a letra T a gente vai usar pelo tempo. Alguns professores usam Tzão, T maiúsculo e T minúsculo para temperatura e tempo, mas para a gente não ter esse tipo de problema, eu vou representar pela letra θ. Beleza? Então vamos lá. O que vai ser a temperatura? A temperatura, galera, vai ser o que a gente vai chamar de medida de agitação das moléculas. Adolfinho, o que é isso? Explica pra gente. Galera, se eu conseguisse aqui dar um zoom nessas partículas de ar que estão na sala, essas partículas elas estão em movimento. Elas estão agitando. E essa medida do grau de agitação a gente vai chamar de temperatura. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Se a temperatura ela mede o nível de agitação das moléculas, é importante você entender o seguinte, ó. Quanto maior a minha temperatura, certo? Maior vai ser a minha agitação. Então, se eu continuasse a dar um zoom aqui e eu percebesse que a agitação está aumentando, a minha consequência seria, olha, a temperatura está aumentando. Tudo bem? Beleza até aí? Fechado? Vamos lá, galera. Agora, olha só. Eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Existe uma diferença entre temperatura e sensação térmica. Adolfinho, eu falo temperatura e me remeto a ela como quente ou frio. Galera, isso é um conceito equivocado. Eu vou explicar para vocês o porquê. Imagina o seguinte aqui, ó. Vem comigo, Kevin. Galera, Kevin, para quem não conhece, é o meu amigo imaginário, tá? Para quando não tem ninguém na sala e eu faço uma gravação, apenas para eu não falar sozinho. Tudo bem? Então, se você tem um amigo imaginário, você fala eu aí no chat, para eu saber que eu não estou sozinho nesse momento. Então, vamos lá. Imagina que você tenha 3 baldes com água. Então, preste atenção. Água é a mesma substância, mas essa substância vai ter valores de temperatura diferentes. Então, imagina que aqui eu tenho 10 graus Celsius,
Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 50. Adolfo, pô, mas então eu não posso dizer que uma temperatura alta é quente, uma temperatura baixa é fria? Não. Vocês vão entender agora o porquê. Preste atenção. Vamos lá. Olha aqui para cá. Vem comigo, ó. Acorda. Galera, imagina que eu vá botar a minha mão direita, tá? A minha mão direita ficar aqui assim, ó. A mão direita, levanta aí, ó. A mão direita. Nesse balde de água 50 graus. Beleza? E eu vou botar a minha mão esquerda, vai, levanta aí. E vou botar nessa de 10 graus. Quando eu fizer isso aqui, gente, qual é a sensação que eu tenho? Mão direita, 50 graus, quente. Mão esquerda, a 10 graus, frio. Então, essa é a percepção que eu tenho da temperatura da água dos baldes, tá claro? Aí a gente vai fazer o seguinte experimento. Pô, Adolfo, você acabou de falar se aqui a temperatura maior é quente, aqui a temperatura menor é frio. Vou mostrar para vocês que nem sempre vai ser isso, olha só. Imagina agora que eu vá tirar. E eu coloque as duas mãos agora nesse balde de 30 graus. Galera, olha a sagacidade aqui agora. Se eu estava com a mão aqui no de 50 e eu coloco no de 30, eu vou sentir agora o quê? Quente ou frio? Escreve aí no chat. Exatamente, eu vou sentir essa mão direita fria. Beleza? Quando eu botar a mão que estava aqui no de 10, no de 30, eu agora vou sentir aqui o quê? Quente. Mas, gente, olha só. Eu estou botando as duas mãos no mesmo balde e o balde tem a mesma temperatura. Então, olha só que curioso. Apesar da mesma temperatura, as minhas mãos têm percepções diferentes. Ou seja, quente ou frio não está ligado à medida de agitação das moléculas. Quer ver? Se você olha aqui, todas as moléculas agitam iguais. Então, a percepção de quente ou frio não está atrelada necessariamente a essa parte de temperatura. Ela está muito mais ligada à nossa sensação térmica. É por isso que, às vezes, você está lá, no Rio, né, isso acontece muito, você está lá, caraca, está 35 graus, mas a sensação térmica é de 50. Quem viveu esse verão esse ano sabe disso. Está 30 e pouco já, mas parece que está uma temperatura muito mais alta. Tem dia no Rio de Janeiro que nem soltar. Mas a sensação térmica é como se você fosse em outro estado e tivesse um dia completamente ensolarado. Entenderam isso? Então existem questões de temperatura e sensação térmica. Beleza? Tudo bem até aí? Aí vamos lá, galera. Vem comigo aqui, ó. Eu quero que vocês entendam agora, então, uma coisa. A gente vai falar de escalas. Adolfo, se temperatura é uma medida de agitação, eu tenho que saber quantificar. Eu tenho que ter algo para me dar um número, para entender se é maior ou se é menor. Exatamente. E para isso foram criadas escalas termométricas. Adolfinho, eu lembro lá de 3. Exatamente. Galera, pensa o seguinte, tá? Mas, Adolfo, por que existem várias escalas termométricas? Galera, na ciência, pensa o seguinte, tá? Quando você começa a estudar algo, em geral, são temas de relevância mundial. Então, não quero que vocês achem que apenas um cientista estuda aquilo. Você tem vários cientistas simultaneamente estudando sobre determinado tema. Então, eles podem colocar parâmetros diferentes. E foi isso que aconteceu. Escalas termométricas é o seguinte: enquanto eles estavam estudando sobre termodinâmica, sobre temperatura, cada um usou escalas que acharam melhor para os cálculos dele. Espero que isso aí faça sentido para vocês, tá? Então, olha só, vamos lá. A gente vai ter aí as escalas. Graus Celsius, que é a que vocês utilizam. A graus Fahrenheit, que ela é famosíssima, né, na língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos. Kelvin. E nós iremos criar aqui a escala Adolfinho de temperatura. Prof, você como físico, você também quis criar uma escala? Exatamente. Tá, então vamos lá. O Celsius ele fez o seguinte, tá?
criou uma escala, o Fahrenheit criou outra, o Kelvin outra e eu estou criando outra. Aí vamos lá, gente, preste atenção no seguinte. Adolfo, então, se eu pegasse essa substância aqui, essa água, e eu colocasse termômetros de escalas diferentes, os números poderiam dar diferente? Sim. Mas como a temperatura, a gente mede o nível de agitação das moléculas, a agitação da molécula da substância é a mesma. Então a gente conseguiu criar parâmetros para relacionar as escalas. Quais parâmetros foram esses? Vem comigo, ó. Aqui embaixo a gente vai chamar de ponto de gelo. O que é o ponto de gelo? É o ponto onde existe a coexistência de água e gelo, equilíbrio térmico. Ou seja, na escala Celsius você conhece bem, é 0 graus Celsius. Lá em cima, a gente vai chamar um ponto chamado ponto de vapor. Que ponto é esse? É o ponto onde existe a coexistência de água e vapor, no equilíbrio térmico. Essa temperatura em graus Celsius, vai, fala para mim, Kevin. Exatamente, é 100. Então vamos lá, imagina que eu coloquei o termômetro Fahrenheit aqui, na coexistência de água e gelo, ou seja, a mesma agitação. O Fahrenheit mediu 32, o Kelvin 273 e o Adolfinho 20. Quando eu vou pegar ponto de vapor, o que vai acontecer? Ó, eu boto aqui então esse termômetro que o Fahrenheit criou, onde existe a coexistência de água e vapor e o Celsius deu 100, aqui vai ser 212. Aqui vai ser 373 no Kelvin. E o Adolfinho pensou em 80. Então o que a gente fez, gente? A gente criou parâmetros inferiores e superiores para as medidas de agitação das moléculas. Isso faz com que, na verdade, a gente consiga relacionar as escalas. Então vem comigo, ó. Adolfo, se eu quiser pegar uma temperatura aqui, θc, como que eu consigo relacionar com Fahrenheit, Kelvin e escala Adolfo? Como que você faz isso, galera? Isso aqui virou o quê? Matemática agora. Pensa o seguinte, ó, esse segmento para esse está para esse segmento sobre esse, que está para esse segmento sobre esse, que está para esse segmento sobre esse. Ou seja, se eu pego a razão aqui, A, imagina que esse tamanho de segmento é A, e esse segmento B, a matemática nos diz o seguinte, se eu fizer essa divisão para todo mundo, eu vou chegar na razão de conversão. Então, quem que é o A para essa região? Gente, agora eu vou dar uma acelerada aqui em matemática, tá? θc menos 0, o 0 é elemento neutro. Elemento neutro quer dizer o quê? Que ele não faz diferença. Então, θc menos 0 é θc. Sobre B, quem que é B? 100 menos 0, que é 100. 0 é elemento neutro. Aqui, ó, como é que fica? θf menos 32. O B, 212 menos 32, 180. Aqui, θk menos 273. (373 menos 273) 100. Aqui, vocês já pegaram o jeito, θa menos 20 sobre 80 menos 20, que é 60. Essa aqui, então, é a razão de conversão. Beleza? Então, Adolfo, imagina que eu quero achar qual é a temperatura em Fahrenheit quando eu tenho 50 graus Celsius. O que você faz? Pega isso aqui, ó, tapa esses dois e só compara as grandezas do enunciado. Então, se aqui vale 50, ó, vale meio, você vai conseguir achar a temperatura de θf. Tranquilo? É simples. Beleza? Tudo bem? E se eu pegar a variação, gente, o que é a variação? Imagina o seguinte, eu estou saindo de manhã, estava 25 graus e ao meio-dia 35. Você teve uma variação de 10 graus. Esse delta, como é que fica? Ó, a variação em graus Celsius sobre 100
é igual à variação no Fahrenheit sobre 180, que é igual à variação do Kelvin sobre 100, que é igual à variação do Adolfo sobre 60. Tudo bem até aí, galerinha? Beleza? Depois a gente vai fazer, eu vou fazer uma questão com vocês e a gente vai mostrar melhor os enunciados. Mas eu quero que você perceba que caso a UERJ cobre para você uma questão onde você tenha que criar uma escala, eu criei uma escala agora, tá, gente? É óbvio que eu não cheguei lá e falei, eu vou criar uma escala agora, Adolfo, para ser usado mundialmente. Não, mas poderia cair numa questão. Então eu poderia falar, o Adolfo, cientista do laboratório, resolveu criar uma própria escala, onde o ponto de gelo era 20 graus e o ponto de vapor valia 80. Qual vai ser a temperatura na escala Adolfo quando a temperatura mede 40 graus Celsius? Você vai substituir aqui, ó, 40 por 100, θ menos 20 sobre 60, você vai achar θA, que é a temperatura na minha escala. Beleza? Tá claro para vocês isso? Perfeito. Vamos lá, gente, ó. Então, essa parte de escala a gente conseguiu passar. Vamos agora fazer o seguinte, ó, a gente vai estudar calorimetria. O que é calorimetria, Adolfo? É o estudo do calor. É o estudo da influência do calor. Então, isso aqui é importante. Então, vamos tentar definir primeiro o que é calor. Lá, eu representei a temperatura por θ. Aqui, a gente vai representar o calor pela letra Q. Esse Q, na verdade, vem de quantidade de calor, tá? Então, a gente representa com a letra Q. O que vai ser calor, gente? Calor é o seguinte, é a energia térmica em trânsito Por que eu vou botar aqui o trânsito em rosinha? Justamente pelo seguinte, ó. É sinal de movimento. Então, a primeira pergunta que tem que ter aqui é o seguinte, ó. Adolfo, um corpo possui calor? Não. As moléculas de um corpo possuem agitação. Então, o que o corpo possui é temperatura. Calor é uma energia térmica em trânsito. Adolfo, da onde ela provém? De onde ela vem? Ela vai acontecer quando você tiver corpos com temperaturas diferentes. Então, olha só. Calor é energia térmica em trânsito. Mas para eu não continuar escrevendo ali, escreve aí para mim, por favor, ó, que se dá de maneira espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se você tem água aqui, pega esse fluxo aqui, ó. A água de 50, quando em contato com a de 30, ele vai ceder calor. Então, ele vai diminuir a temperatura e esse aqui vai aumentar. Beleza? Adolfo, pode ocorrer calor do corpo mais frio para o mais quente? A gente vai dizer de maneira global que sim, mas não acontece de maneira espontânea. Lá na frente no curso com a Letícia, vocês vão aprender essa parte em máquinas térmicas. Tá? Mas a priori, eu não vou me preocupar com isso. A priori, o calor se dá pelo corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente pode representar isso aqui? Ó? Eu tenho θA maior que θB. O que isso significa? Esse corpo A tem uma temperatura maior do que o corpo B. E nós acabamos de ver. Se você aproxima dois corpos de temperaturas diferentes, vai surgir uma energia em trânsito que a gente vai chamar de calor. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, ó, nesse caso, o corpo B recebe, nesse caso, o corpo A cede. Essa é uma informação importante. Beleza? Ótimo. O que vai acontecer depois de um tempo, gente? Se o B recebe, a temperatura dele aumenta. Se o A cede, a temperatura dele diminui. Então, imagina o seguinte, as temperaturas estão assim. Isso. Vem aqui, aqui, aqui. Ó. Enquanto tiver diferença de temperatura, tem calor. Até que chega um momento que as temperaturas se igualam. E quando se iguala, como não existe diferença de temperatura, não existe mais fluxo de energia térmica. Então, ó, depois de um tempo, você vai ter
um θ'. Por que eu chamei de θ'? Porque a temperatura mudou. E aqui eu tenho um θb porque a temperatura mudou. E as temperaturas são iguais. O que isso quer dizer, Adolfo? Que nesse momento, gente, ó, eu tinha anteriormente fluxo de calor, mas nesse momento eu não tenho mais. Ele cessa. Nós vamos chamar isso de equilíbrio térmico. Então, olha só que interessante. Isso aqui a gente vai chamar de equilíbrio térmico. O que isso quer dizer, gente? Nas questões que o cara te perguntar qual é a temperatura do equilíbrio térmico, quer dizer que ele quer a temperatura ao final da total troca de calor, até o momento que cessa essa troca. Beleza? Tá claro? Então, ó, conseguimos chegar até essa parte aqui. Agora vamos lá. Deixa eu apagar essa região para a gente dar sequência. Eu vou sair daqui, ó. Se quem quiser bater print ali para eu pagar a parte de escalas, tá? Se bem como ela está gravando, você pode voltar o vídeo também. Então, eu quero que você imagine o seguinte. Olha como eu quero que você perceba, gente, que tudo está interligado. Olha como eu quero que você perceba como, às vezes, na física, no colégio, você não se preocupou em estudar tudo como um todo. E por você não perceber que tudo está interligado, você talvez não tenha reparado, tá? E não tenha entendido completamente. E isso fatalmente atrapalhou o seu aprendizado. Mas olha só, o que eu vou deixar relatado aqui, que é importantíssimo. As consequências do calor. Adolfo, o que isso quer dizer? Quando eu tenho calor, quais são as consequências sofridas pelo corpo? Olha só que interessante aqui agora, hein? Presta atenção. Galera, a primeira coisa, vamos imaginar o seguinte, tá? Tem água a 30 graus. E aí eu forneço, né, ligo lá a chama do fogão. Essa chama do fogão vai ceder energia para a água, que quando recebe, tem como consequência uma transformação, que é o aumento da temperatura. Então, olha só, qual uma das consequências da troca de calor? É a mudança de temperatura. Eu vou abreviar tempo para a gente ganhar tempo, tá? Beleza. Quando você chega até 100 graus essa água e você continua esquentando, você vai perceber que essa água vai começar a se transformar em vapor. E quando ela começar a se transformar em vapor, você deixa de mudar de temperatura para ter uma mudança de estado físico. Então, ó, você tem aqui, ó, mudança de estado físico. Adolfinho, é só isso? Não, não é. A gente não vai ver nessa aula, mas eu já quero abrir a tua mente, que vai ser o seguinte, ó. Pensa, por exemplo, já devem ter passado por isso. Sei lá, você foi botar ali 2 copos, um por dentro do outro, e na hora de você tirar, você não conseguia. Para você tirar, o que você fazia? Você mergulhava esses 2 copos numa água quente, e aí você conseguia puxar o de cima e o de baixo. O que você fazia quando você colocava o copo de baixo na água quente? Como essa água estava a uma temperatura maior do que o copo, quando esse vidro ele recebia essa energia, ao aumentar a temperatura, havia uma distância, um aumento da distância das moléculas. Ou seja, havia uma dilatação também. Então aqui, ó, você tem uma mudança nas dimensões. Então olha como, na verdade, você estuda dilatação, calor sensível, que é a primeira, e calor latente.
mudança nas dimensões. Se você for pensar em um gás, você vai perceber que além da mudança de temperatura, mudança de volume, pode ocorrer também mudança na pressão. Eu não vou entrar nisso aqui, óbvio, mas se você lá na frente lembrar do que eu estou te falando aqui agora, vai perceber que todos os assuntos estão interligados. E você vai parar de achar que são caixinhas diferentes. Quando você entender o aspecto global, você vai chegar a uma taxa de 95% de acerto. Beleza? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Vamos estudar hoje, nessa aula, esses dois primeiros aqui. Então aqui, ó, a gente vai chamar de calor sensível. E aqui a gente vai chamar de calor latente. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, calor sensível. Galera, então sempre que eu falar de calor sensível na física, eu vou estar dizendo o seguinte: existe mudança de temperatura. E nesse caso, tá, nas questões vão aparecer para vocês, não vai existir mudança de estado físico. Então, calor sensível, mudança de temperatura. Então, ó, aqui, ó, muda a temperatura. Beleza. Adolfo, vamos lá. Eu consigo transformar em matemática, numa fórmula, esse calor sensível consegue. Então vamos lá. A gente vai chamar de QS. Lembra que o Q representa o calor e esse S vem sensível. Então a quantidade de calor sensível, tá? Ele vai depender do que, gente? Preste atenção, vamos lá. Acompanha comigo aqui agora. Imagina que eu tenho 100 gramas de água. Tá? Pensa em volume, mas vamos pensar em grama. 100 gramas de água em dois baldes. Ambas a 20. Uma água eu quero levar a 50. A outra eu quero levar a 80. Para qual delas eu tenho que fornecer mais energia? A que vai variar mais temperatura ou menos? A que você quer variar mais. Que quanto maior a variação, mais energia eu tenho que ter cedido, né? Então, ó, quanto maior a energia, maior é a minha variação de temperatura. Beleza? Ótimo, agora vamos lá. Imagina o seguinte, que eu quero variar 100 gramas de água e 1 kg de água. Quero variar 20 graus. Onde você acha que vai ser mais fácil? Na que você tem muita molécula, porque a massa é grande, ou na que você tem pouca molécula? Vai ser muito mais fácil onde você tem pouca molécula, certo? Isso quer dizer o quê? Quanto mais massa eu tenho, mais quantidade de energia eu tenho que ceder. Então vem comigo aqui, ó. Quanto maior é a massa, olha como a matemática é importante, ó. Quanto maior é a massa, mais energia eu preciso para variar a temperatura. Para uma mesma massa, quanto mais eu quiser variar a temperatura, mais energia eu preciso. Então, ó, a massa é importante, a variação da temperatura é importante. E a terceira coisa, gente, será que eu consigo? Vejam que nos exemplos eu sempre usei a mesma substância. Porque não é possível variar, as substâncias não vão variar sempre da mesma maneira. Ou seja, dependendo da substância, você vai precisar de mais ou menos energia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, ó, a gente vai chamar esse Czinho de calor específico. Eu já vou entrar em detalhes com ele, mas basicamente, tá? É a substância. Vamos fazer uma análise de sinais aqui agora, tá? O que é isso, gente? Só existe massa positiva, tá? Então vou botar um sinal de mais aqui. Calor específico para a gente também vai ser sempre positivo. O que isso quer dizer? Ó, se o calor é positivo, o que quer dizer o calor ser positivo? Quer dizer que o corpo recebe. Então, ó, sempre que o cara falar que o corpo recebe,
eu tenho um delta θ positivo. O que quer dizer isso? Que a temperatura aumenta. Ou seja, gente, se o cara fala assim, ó, a água vai aumentar de 20 para 40, você já tem que saber que se o delta θ é positivo, esse corpo vai receber, isso é importante. Beleza? E se o calor é negativo, vai aparecer assim, ó, um corpo perde, um corpo cede energia. E se ele cede, a temperatura dele diminui. Portanto, o delta vai ser negativo. Se ele fala assim, ó, um corpo diminui de 80 para 50. Quando ele diminui, quer dizer que esse corpo teve que ceder aquela energia para outro. Então, o Q dele vai ser negativo. Beleza? Tudo bem? Vamos seguir aqui, então, e entender o que é esse calor específico, tá? Galera, eu não vou escrever aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Eu vou dar um exemplo já numérico. O calor específico da água, ele vale 1 caloria por grau Celsius. O que isso representa? Que se eu tiver 1 grama e 1 grau Celsius dessa... Se eu tiver 1 grama, perdão, e quiser variar 1 grau Celsius a temperatura, eu vou precisar de 1 caloria de energia. Tudo bem? Então, a cada 1 caloria que eu tiver, eu vou variar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Então, vamos lá. Se eu fornecer 5 calorias, esse meu 1 grama de água vai variar 5 graus Celsius. Beleza? Então, vamos lá. Então, o calor específico é o seguinte, anota aí se você quiser. É a energia necessária para 1 grama da substância variar em 1 grau a sua temperatura. É isso, essa propriedade, tá? Mas vamos entender a diferença. Se eu pego, por exemplo, o calor específico da areia, que vale 0,19, mas a nível de cálculo eu vou botar 0,2, tá? Então vamos botar aqui 0,2 caloria por grau Celsius. O que isso quer dizer, gente? Que a areia, a cada 0,2 calorias de energia, 1 grama de areia vai variar 1 grau Celsius. Isso quer dizer que a areia precisa de menos energia do que a água para variar a sua temperatura. Mas continua aqui, vem comigo, ó. Se eu tiver 1 caloria de energia, esse 1 grama de água vai variar 1 grau. Se eu fornecer 1 caloria de energia para areia, esse 1 grama aqui, pensa o seguinte, se a cada 0,2 eu vario 1 grau, vamos fazer aqui no dedo mesmo, ó, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 caloria. Então, ó, enquanto a água vai variar 1 grau Celsius, a areia vai variar 5 graus. E isso explica muito bem o fenômeno da praia. Sei que nesse janeiro vocês estavam indo direto. Então vamos lá. Eu, em geral, chegava na praia cedinho. Chegou lá tipo 8 da manhã. 8 da manhã, cara, tá confortável você pisar na areia. Então a areia tá ok. Tá quente, mas não tá ainda pelando. Quando você entra na água, a água tá fria. Então vamos imaginar que a areia e a água estejam a uma temperatura ok. Tá? A água tá fria e a areia tá ok. Quando você chega ao meio-dia, o que aconteceu? Tanto a água quanto a areia receberam calor da mesma fonte, que é o sol. Então, eles recebem energia. Então, a tendência é que a temperatura dos dois aumente. Mas você vai perceber que ao meio-dia, a areia esquentou muito mais do que a água. Por quê? Como a areia tem menor calor específico, naturalmente, ela aumenta mais a temperatura. Tudo bem? Então, você vai perceber que ao meio-dia, a areia aumentou muito a temperatura e a água aumentou pouco. E no final do dia, se você voltar às 8 da noite,
você vai perceber que a areia já esfriou de novo e a água começa a ficar quentinha. Isso se dá pelo quê? A água precisa de muito mais energia para aumentar a sua temperatura, tá? É por isso, inclusive, que nós dizemos que a água ele é um regulador térmico. O que isso quer dizer? Quando você está na academia, fazendo atividade física, seu corpo sua para controlar a temperatura. Você vai perceber que em locais onde você mora, próximo ao mar, a amplitude térmica é pequena. Isso quer dizer que de dia e de noite a mudança de temperatura é pequena. Se você for para dentro do Brasil, para o centro-oeste, para Minas, que são locais de longe do mar, você vai perceber que a amplitude térmica é muito maior. Então, o mar, como ele tem altíssimo calor específico, ele regula a temperatura ao seu redor. Então, a água é um regulador térmico, tá? Beleza. Então, você entendeu essa parte aí. Vamos tentar entender o seguinte. Então, ó, pensa, o calor específico está atrelado com a substância. Mas eu quero que você entenda o seguinte, ó. Nesse mesmo momento, sempre que eu ia... Só fechar a porta aqui, tá? Nesse mesmo momento que eu ia para a praia, minha mãe não gostava de entrar na água, porque a água era fria. Se você for na região dos lagos, né, Búzios, Cabo Frio, Arraial, você vai perceber que a água lá é bem fria. O que minha mãe pedia para se banhar? Ela levava um baldinho e eu ia lá, pegava a água do baldinho e botava no sol. Beleza? Aí você fala assim, pô, Adolfo, mas você acabou de falar que a água tem calor específico alto, demora para aumentar a temperatura. Ok. Mas se você pensar só naquele baldinho, você vai perceber que a água vai ter mudado, o balde vai mudar muito mais a temperatura do que a água do mar. Então percebam que a mesma substância, a água do mar, eu estou falando de corpos diferentes. Uma é o mar, a outra é a água do balde. E qual é a diferença das duas se a substância é a mesma, o calor específico é igual? A quantidade de massa. Como o baldinho tem muito menos água, mesmo com muito calor, com calor específico muito alto, com uma massa pequena, ele esquenta rápido. Então, outro adendo do porquê o mar demora para esquentar é que, além do calor específico ser alto, a quantidade de massa do oceano é muito grande. Então, ele vai demorar mesmo a mudar de temperatura. Fez sentido isso para vocês? Então, olha só. Sempre que aparecer calor específico, eu estou pensando na substância. Se pensar no corpo, o que é o corpo? É a substância mais a massa, que é a quantidade de matéria, né? Eu vou estar chamando de capacidade térmica. E eu vou chamar isso aqui de Czão. Como que eu calculo Czão então, gente? Czão é a massa vezes o calor específico. Então, corpos com massa muito grande aumentam a capacidade térmica. Corpos com calor específico muito grande aumentam a capacidade térmica. Tranquilinho? Beleza? Tudo bem? Qual que é a unidade aqui, então, de capacidade térmica, gente? Vamos lá. Vai ser caloria por grau Celsius. Como que eu leio isso? A energia necessária para esse corpo variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Fechado? Ok? Eu posso reescrever, né, se você parar para pensar, substituir aqui por Czão, o seguinte, ó. Tá bom? Você pode reescrever assim, em alguns lugares a gente vai usar essa fórmula aí também. Beleza? Deixa eu apagar esse lado aqui. Enquanto eu vou apagando o direito, você pode bater um print se você quiser ver depois, apesar de eu achar que isso nunca é eficiente, né? Eu espero que você esteja aí copiando comigo. Beleza? Tudo bem? Vou tomar um gole do café aqui enquanto você copia então, tá? Posso apagar aqui, né? Pode, professor. Obrigado, Kevin. Então vamos lá, ó.
que a gente vai fazer aqui? Quero agora que você pense no seguinte. Na troca de calor, a gente vai analisar os sinais. Preste atenção, gente, que essa aqui é a parte matemática da coisa, talvez seja mais chatinha, tá? Eu vou reaproveitar aquele desenho lá de trás para a gente entender, ó. Tá? Eu tenho dois corpos A e B. E aqui eu tenho o seguinte, tá? Vai de A para B, o calor. Se eu analiso, gente, o corpo B, olha que agora é matemática, hein? O corpo B, como ele recebe, eu vou dizer que o QB, ele vale mais que. Por que esse sinal de mais? Porque ele recebe. Tudo bem? Se eu penso no corpinho A, corpítio A, corpanzil A, ele cede. Ah, prof, ó, ele cede. Isso. O que isso quer dizer? Que o QA, gente, ele vai ser menos que. Então, percebam o seguinte, ó, só tem esses dois corpos. Imagina, vamos pensar agora numericamente, tá? Que o Q vale 200 joule. Ou 200 calorias, enfim. Vamos pensar em joule. Q é 200 joule. Quer dizer que o QB vale mais 200. Porque além dele receber 200 joules, esse mais quer dizer que recebe. Já o corpo A, tá, a transferência que tem é de 200 joules. Mas o menos quer dizer que ele cedeu. Então isso para a gente vai ser muito importante. Agora vem comigo, entenda a matemática da coisa. Ó. Deixa eu pegar o verdinho. A gente adora o verde. Se você soma você vai ter o seguinte, ó, QA mais QB menos alguma coisa com mais alguma coisa, zero. Então você tem o seguinte, ó, que a soma das trocas de calor entre os corpos no sistema vale zero. Vamos lá. Mais 200 com menos 200 é zero. Então essa aqui vai ser a nossa equação. Adolfo, se eu tivesse três corpos A, B e C, você faria QA mais QB mais QC igual a zero. Se eu tivesse 5 corpos, QA mais QB mais QC mais QD mais QE igual a zero. Isso aí vai valer para quantos corpos você quiser. Beleza? Tudo bem? Então isso é importante. Deixa eu apagar aqui. Bom, a gente vai ter o que agora, ó? A gente vai falar de potência térmica. Que vai ter uma pegadinha interessante, tá? P. Galera, potência, vocês vão ver lá na mecânica. É energia sobre o tempo. Só que como eu vou estar falando aqui de energia térmica, potência térmica, vai ser o calor sobre o tempo. Adolfo, qual que é, tá, a unidade de potência? É watts. Watts é watts, beleza? Qual que é a unidade de energia quando você tem a potência em watts? É joule. E o tempo é segundo. Mas, gente, vocês viram ali que eu coloquei energia, o calor específico da água, por exemplo, em caloria. A maioria das questões de calorimetria, a energia vai estar em caloria. Mas, Adolfo,
Se a potência for em watts, a energia não tem que ser em joule? Tem. Então eu tenho que transformar a energia em caloria para joule? Sim. Isso vai ser dado, tá, gente? Mas em geral, entenda. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joule. O que eu já vi aparecer em prova? Uma caloria igual a 4, uma caloria igual a 4,18, que é o número mais correto, e 4,2, tá? Como que a banca vai escolher? Em geral, a galera facilita a conta para você. Então, se ele der uma caloria igual a 4, é para te facilitar. Se ele der uma caloria 4,18, você vai perceber que provavelmente vai facilitar a conta lá na frente. Tá bom? Beleza? E por último, gente, que a gente vai dar uma olhada aqui, ó, é o calor latente. É a segunda consequência, né? O que é o calor latente, gente? É a mudança do estado. Nossa, com dor no ombro. Do estado físico. Beleza? Tudo bem? Como que a gente vai colocar aqui? É importante você saber também, gente, as transformações. Então vamos lá. Para facilitar, eu vou colocar só a letra, tá? Sólido, líquido e gasoso. Então a primeira transformação que nós temos é do sólido para o líquido. A gente vai chamar isso de fusão. Tá? A gente vai ter também do líquido para o gasoso. A gente vai chamar isso de vaporização. A gente vai ter do gasoso para o líquido, que é condensação ou liquefação, mas eu vou botar aqui de condensação. E do líquido para o sólido, o nome mais fácil, que é solidificação. Adolfo, é possível passar também do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido? Sim. A gente vai chamar isso de sublimação e ressublimação. Mas, em geral, isso vocês vão analisar mais na parte da química. A parte da física que aborda isso vai falar mais para a gente a parte de cálculo. Então, preste atenção. Olha só que interessante. Sempre que eu vou daqui para cá, para eu derreter o gelo e virar água, e a água virar vapor, esse corpo aí tem que receber energia. A gente já vai chamar isso de processo endotérmico. Ou seja, processos onde o corpo recebe energia endotérmico, então quer dizer que se ele recebe, o calor é positivo. Se eu for no sentido contrário, galera, o que vai acontecer? Esse é um processo onde o corpo perde calor. Então, para o vapor virar água e a água virar gelo, você vai ter um processo exotérmico ou exotérmico. Ou seja, o calor vai ser negativo. Tudo bem? Beleza? Agora vem comigo, olha só, para a gente finalizar aqui essa parte, tá? É possível calcular esse calor latente? É. Então vamos lá. Como que a gente vai calcular? A gente vai chamar de quantidade de calor latente é o QL. Q de quantidade de calor, L de latente. Isso vai ser, gente, o seguinte, Vocês acham que, por exemplo, quanto mais gelo eu tiver para derreter, ele vai precisar de mais ou menos energia? De mais, óbvio, para derreter, ou seja, quanto maior a massa, maior energia. E também você vai ter o seguinte, gente. Dependendo da substância e dependendo da fase que ele se encontre, do estado que ele se encontre, a energia necessária vai mudar também. Então, por exemplo, para você derreter o gelo para a água para o vapor, a mesma massa, a energia vai ser diferente. Por quê? Porque está mudando o estado físico. Se eu pegar, por exemplo, aço e água, como a gente tem, além das fases, substâncias diferentes, você tem também uma energia diferente. Então, assim,
você vai ter o que a gente chama de calor específico latente, que é esse L aqui. O que é importante você perceber? Galera, esse é o calor responsável pela mudança de estado físico. Mas preste atenção no que eu vou te falar agora. Pausa o vídeo, preste atenção. O calor, quando eu vou pegar um corpo e aumentar a temperatura, imagina o seguinte, eu pego a água e levo do 20 ao 50. À medida que eu vou esquentando a água, toda a massa de água vai esquentando. Você não começa a esquentar a água e embaixo está muito quente e em cima está frio. Não, ela vai esquentando junto. Beleza? Tudo bem? Ou seja, no Q igual a MC do teta eu já apaguei, tá? No que maceta, aquele M é a massa do corpo. Mas se eu quiser, por exemplo, botar o gelo para derreter, não necessariamente todo o gelo derrete. Pode ficar uma massa de gelo lá, você não tem energia suficiente para derreter. O que isso quer dizer? Que esse M não vai ser a massa total, mas sim a massa que muda de estado físico, ou a massa que transforma de estado físico. Então, o que a gente vai chamar de massa transformada. Essa informação é fundamental. Adolfo, quando que a massa do corpo, quando que a massa transformada vai se igualar com a massa do corpo? Ele vai ter que te falar um enunciado que tem uma transformação completa, que você tem uma mudança de estado físico total, algo nesse sentido. Tudo bem até aí? Beleza? Galera, deixa eu sair um segundinho aqui, só para vocês baterem print e a gente voltar aí com os exercícios. Beleza? Tudo bem? Deve ter agora, aproximadamente, 1h15 de live, né? De aula. Eu agora vou fazer os exercícios, deixa eu apagar essa parte aqui. Que trabalham isso, para a gente matar essa matéria. A ideia aí é dar entre 1h30 e 2 horas de aula mesmo, tá? Não vai ter, gente, aula depois desse horário. Por quê? Porque ontem vocês falaram para mim que ficou muito pesado ter muita aula. E é uma verdade mesmo, tá? A gente não está com pressa, não está querendo correr. A ideia é que vocês comecem a se preparar mesmo para a aula, tá? Pega aí, página 489, a questão 2 do bloco contínuo UERJ. Então, ó. Filho, olha o tamanho do texto, tá? Vocês vão lembrar o seguinte, existe uma área da UERJ que vai ser interdisciplinar. Que a maioria das vezes, esse texto é só para falar que o tema vai vir daí. É como se fosse assim, o eixo temático é educação, mas você pode ter vários temas, seria algo análogo a isso. Então, esse texto vai abrir possibilidades de questões, mas não necessariamente você vai ter que ler esse texto. Então, se eu ver a questão 2, fala assim, ó. Com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a... Ou seja, não precisava ler o texto, né? Então, vamos lá. Ele quer o seguinte, ele quer uma conversão de escala. Então, a gente tem o seguinte, ó. θc sobre 100 é igual a θk sobre 273 sobre 100. Tudo bem? O que é interessante você perceber aqui, ó, que como o denominador é igual, é como se eles nem fizessem diferença. Então você vai ter o seguinte aqui, ó, que o θk é o θc mais 273. Ele deu que a temperatura era 250. Então a temperatura em Kelvin é 250 mais 273. O θk é igual a 523 Kelvin. Que dá pra gente a letra D de Dodô.
D de Deus, D de dado, enfim. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, eu projetei aqui, que ele quisesse essa temperatura de 250 graus Celsius em Fahrenheit, tá? Porque essa transformação aqui, é importante você ter de cabeça, e ela é bem rápida. A UERJ gosta de questões fáceis, simples, né? Agora vamos pensar no Fahrenheit. Então você tem θF menos 32 sobre 180. O que a gente pode fazer aqui, ó? Então, de novo, você vai ter que 180... Não. Que θC, perdão, sobre 100 é igual a θF menos 32 sobre 180. Se você tiver o θ como 250, vai ficar 250 sobre 100 igual a θF menos 32 sobre 180. Se eu divido aqui, gente, dá 2,5. Jogando para lá, 180 vezes 2,5 é igual a θF menos 32. 180 vezes 2,5 dá 360 mais 90, 450 é igual a θF menos 32. Então você tem que o θF é igual a 482 graus Fahrenheit. Por que eu fiz esse aqui? Para a gente pegar uma outra possibilidade. Adolfo, eu poderia calcular com graus, Adolfo? Poderia. Ficaria como? Lembra lá. θA menos 20 sobre 60. Beleza? Tudo bem? E poderia ter criado essa escala. Fechado? Vamos agora. Então a gente fez aquela questão ali de escala. Tudo bem? Vamos fazer aí a questão 3. Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius e 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente, ou seja, galera, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, só vai ter troca de calor entre a água 20 com a água 10. Não está trocando com o meio externo, beleza? A temperatura de equilíbrio, galera, quando ele quer a temperatura de equilíbrio, ele quer aquele momento onde você tem o equilíbrio térmico. Você para de ter troca de calor, a temperatura final. Beleza? Tudo bem. É igual a. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, anota essa bagaça que vai ser importante. Você tem aqui, ó, corpo 1. Quem que vai ser o corpo 1? É a água. Eu tenho aqui, acho que 300 gramas, né? A 80 graus Celsius. Beleza? Gente, como esse é 80 mesmo, né? Como esse de 80 é maior do que 10, a gente já sabe que ele vai ceder calor. Então, ó, a transformação que você vai ter aqui é ainda água, porque não mudou o estado físico, continua sendo 300 gramas, tá? Não muda a massa, e aqui a gente vai chamar θ, que é a temperatura de equilíbrio. Percebam que aqui eu mudei de temperatura, então aqui eu tive o que a gente vai chamar de calor sensível. Beleza. Vamos pegar o corpício 2. Você vai ter agora a água também. Se eu não me engano, são 200 gramas, né? A 10 graus Celsius. E a transformação vai
Adolfo, como que você sabe, tá? Que aqui, por exemplo, não virou gelo e aqui não vai virar vapor. Gente, porque se esse vai diminuir e esse vai aumentar, a temperatura tem que estar entre 10 e 80. O que isso quer dizer? Essa temperatura entre 10 e 80 continua estando no estado físico líquido. Continua sendo água. Então aqui eu vou ter 200 gramas. Temperatura final é θ. E aqui também é calor sensível, porque só muda de temperatura. Aqui eu vou chamar de Q1. Aqui eu vou chamar de Q2. O que nós aprendemos, gente? Q1 mais Q2 é igual a zero. Beleza? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Quem que é esse Q1? É o M, como é o calor sensível, é o M1, C, delta θ1, mais M2, C, delta θ2. Adolfo, por que você não colocou C1 e C2? Porque é a mesma substância, é água, né? A gente sabe que o calor específico da água vale 1. Então vamos lá, aqui vai ficar, gente, 300 vezes 1 vezes temperatura final, que é θ, menos 80. Esse aqui é o Q1, mais o M2, que é 200, vezes o calor específico, que é 1, vezes o delta θ, que vale o quê? θ menos 10. Isso tudo é igual a zero. Vejam o seguinte, gente, eu não atribuí o sinal nesse caso. Por quê? Onde que vai estar se o calor é positivo ou negativo? Na variação de temperatura. Pensa aqui, ó. A gente sabe que esse θ, ele tem que estar entre 80 e 10. 10 e 80. Como essa temperatura é menor que 80, esse delta é negativo. Se é negativo, quer dizer o quê? Que o Q1 cede. E é verdade. O Q1 cede para o 2. Se você olhar aqui, você sabe que esse θ é maior do que 10, quer dizer que isso aqui é positivo. Se esse aqui é positivo, o delta é positivo, o Q é positivo. Isso quer dizer que o corpo 2 ele recebe. Então, onde você vai ter que estar preocupado com o sinal no calor sensível? Na variação de temperatura. Tá? Como é que vai ficar aqui? Ó, gente, um elemento neutro vai ficar 300 vezes θ, 300 θ. 300 vezes menos 80 dá menos 24.000, tá? Mais 200 vezes θ, que dá 200 θ, mais 200 vezes menos 10, que dá menos 2.000, isso tudo igual a zero. A gente vai somar aqui, tá? Quem tem mesmo elemento, ó, 200 θ mais 300 θ dá 500 θ. Menos 24.000 com menos 2.000, menos 26.000. Jogando para o outro lado, assume sinal positivo, fica mais 26.000. Você vai ter que esse θ, ó, corta aqui, aqui. Você vai ter 52 graus Celsius. Alternativa A de Adolfinho. Ah, prof, ó, A de amor. É isso também. Foi? Beleza. Vamos fazer a questão 4. Galera, questão 4 é legal, porque eu poderia ter falado esse diagrama, mas eu esperei para falar já nessa questão 4 para a gente ganhar tempo, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Q4.
que a gente vai falar de outras coisas também, tá? Então vou aproveitar essa questão pra gente... Gente, não esqueçam de sempre olhar a unidade, tá? No gráfico. Então você tem algo assim, ó. Então o que acontece? Ó, esse aqui é um gráfico energia por temperatura. O que isso quer dizer? O que vai acontecer com a temperatura à medida que o corpo vai recebendo energia? Então preste atenção aqui, ó. Daqui para cá, à medida que eu recebo energia, eu mudo de temperatura. Gente, então essa região aqui é calor sensível. Vou chamar de QS. Vejam que essa parte aqui, deu letra, né? Então aqui A, B, C e D. O que acontece com esse B, gente? Eu forneço energia, mas ó, a temperatura não muda. Se essa energia não muda a temperatura, ela está mudando o quê? O estado físico. Então aqui, ó, calor latente. Se eu pego esse C, de novo, essa energia muda a temperatura, é calor sensível. E aqui, novamente, calor latente. O que vai acontecer aqui, gente? Ó, esse B, eu sei que tem o B e o C, são duas transformações de estado. Então, na menor temperatura, você tem que estar tendo a fusão. Então, aqui é a transformação do sólido para o líquido. A maior temperatura, você tem a vaporização. Ou seja, essa região é estado sólido, essa região é estado líquido, aqui é a transformação do líquido para o gasoso, e ele não colocou aí, mas aí poderia ter essa região E, onde você vai ter o estado gasoso. Qual que é a pergunta aí, ó? Durante a fase D, ocorre a seguinte mudança de estado físico. Você está tendo aí a vaporização. Beleza? Adolfinho, por que eu sei que é vaporização e não condensação? Se ambas são do líquido para o gasoso. Pelo seguinte, gente. Veja que à medida que o calor vai aumentando, se o calor aumenta, quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo recebe energia. Tá? Então isso aqui é positivo e está recebendo. Beleza? E a temperatura aumenta. Então à medida que ele recebe energia, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, eu estou sempre indo do líquido para o gasoso. Se a temperatura estivesse diminuindo, eu estaria indo do gasoso para o líquido. Beleza? Tudo bem? Questão 6. Number 6. A. Qual que é o gabarito, então, da C? Perdão, da 4. Letra D. De Dodozinho. Ah, moleque. Ai. Pô, galera, foi mal aí na hora de apagar. Talvez não esteja tão claro, porque eu tô sentindo um pouco o ombro, não sei porquê. Seis.
Galera, vamos lá, ó. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor, passa, presta atenção agora, grifa, vou aproximar aqui, ó, integralmente, de novo, integralmente, da fase sólida para a fase líquida. Ou seja, além de tudo, eu já sei que eu estou tendo a fusão, porque eu vou do sólido para o líquido. Beleza? Ótimo. O calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a... Então vamos lá. Veja o seguinte, eu vou mostrar para vocês que há uma pegadinha nessa questão. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ó? Se eu sei que aqui eu estou transformando da fase sólida para líquida, eu sei o seguinte, ó, que aqui eu estou tendo a fusão. Gente, o que está querendo dizer? Vamos lá. Se aqui é a fusão, isso aqui é o estado sólido. Então vamos lá. Aqui eu tenho a substância. Olha como é que a gente vai fornecer o gráfico, hein? Então, ó, é aqui quando eu não dou nada de energia, essa substância está a 0 graus Celsius no estado físico sólido. Eu vou aumentando e cedendo energia para ele, esse corpo vai aumentando de temperatura, mais ainda no estado sólido. Até que, quando eu forneço 300 calorias, o que vai acontecer, gente? O meu corpo vai ter chegado a 50 graus Celsius. Mas esse ponto continua no estado sólido. É igual quando você coloca água a 100 graus. Quando a água chega a 100 graus Celsius, ela ainda é água. Quando você continua fornecendo energia, ela vai transformando. Então, olha o que vai acontecer aqui. Durante esse processo, gente, de fusão, eu tenho a coexistência do estado sólido mais líquido. E à medida que eu vou fornecendo energia, eu vou diminuindo o estado sólido e aumentando o estado líquido. Até que ao final do processo, ele fala, tem um que passa integralmente. Que integralmente, gente? Passa totalmente. Toda a substância vai sair do estado sólido para o estado líquido. Então, esse ponto aqui, eu sei que é o estado líquido. Quando ele fala integralmente, quer dizer que é a massa total. Lembra que eu tinha falado anteriormente que esse M do Quimel, né, do calor latente, é uma massa transformada. Mas essa massa transformada integralmente é essa massa total aqui de 10 gramas. Tudo bem? Beleza? Então, olha o que está acontecendo. Vamos lá. Eu tenho uma substância sem energia 0 grau. Quando eu forneço 300 calorias, eu estou tendo aqui, gente, nessa região, mudança de temperatura. Então, aqui eu tenho calor o quê? Sensível. E daqui para cá, que tem a transformação de calor latente, de estado físico, eu tenho calor latente. Gente, olha só a importância disso. Cuidado. Qual é a energia que vai ser responsável pela mudança? Vai ser o 1000? Não. Porque desses 1000, eu gastei 300 calorias para transformar essa substância de 0 graus Celsius para 50. Então, gastei parte dessa energia no calor sensível. O que vai ser o calor latente vai ser apenas essa região aqui, que é o que, gente? Prof, a 1000 menos 300. Não é igual, é menos. Igual a 700 calorias. É isso, Kevin? É isso. Então, o QL vale 700. Então, você tem o seguinte, ó. QL igual a M vezes L. Tudo bem até aí?
Se o QL é 700, e essa massa eu posso dizer que é 10 porque a transformação é integral, quanto vale o L, hein? O calor específico latente vai valer 70 calorias por grama. Que dá pra gente, letra A, de Adolfinho. Maravilha. Tudo bem, gente? Vamos lá, que eu quero fazer ainda a questão 7 com vocês, pra gente finalizar aí. Beleza? Vamos ao Q7. Vamos lá, hein? Vem comigo. Admita duas amostras de substâncias distintas. Galera, o que define a substância na calorimetria? O calor específico. Então, você está falando que são substâncias distintas, o calor específico é diferente. Com a mesma capacidade térmica. A gente queria a capacidade térmica. Era a substância com a quantidade de massa. Beleza? Ou seja, que sofrem a mesma variação de temperatura ao receberem a mesma quantidade de calor. A diferença entre suas massas é igual a 100 gramas, e a razão entre seus calores específicos é igual a 6/5. A massa da amostra mais leve em gramas corresponde a... Então vamos para pensar o seguinte, ó. Ele diz que a capacidade térmica é igual. Adolfo, ele não fala de substância. Se ele não fala, a gente vai botar de maneira genérica. A gente vai chamar de substância A e substância B. O que isso quer dizer? Ó, que a capacidade térmica de A é igual à capacidade térmica de B. Só que eu sei que se as substâncias são diferentes, o calor específico de A tem que ser diferente de B. E a gente vai ver isso matematicamente agora. Ó. Quem que é a capacidade térmica? Lembra? É o calor específico vezes a massa. Tudo bem? E calor específico de B? O calor específico, capacidade térmica de B, o calor específico de B vezes a massa de B. Turma, preste atenção. Ó. Se eu tenho... Vamos pensar o seguinte. Ó. Se o calor específico A é diferente do de B, vamos imaginar... Tá? Que o calor específico de B seja maior que o calor específico de A. Já que ele fala que são diferentes, um tem que ser maior do que o outro. Para eles terem a mesma capacidade térmica, a massa de B tem que ser menor que a massa de A. Então, olha só. Se o corpo A, se essa substância precisa de menos energia para variar a temperatura, ele vai ter que ter mais massa para compensar. Tudo bem? É isso. O que ele fala aí? Ó? A diferença entre suas massas é igual a 100 gramas. Então vamos para pensar aqui. Ó. Se eu estou falando que a massa de A é maior que a de B, eu tenho que MA... Vamos botar aqui, sentença 1 que ele fala aí, né? MA menos MB é igual a 100. Daqui eu retiro que a massa de A vai ser a massa de B mais 100. Se a massa de B for 100 gramas, a massa de A é 200. Se a massa de B for 200, a massa de A é 300 e por aí vai. Tudo bem? E ele fala que a razão entre os calores específicos é 6/5. Então tem o seguinte, ó. Galera, eu disse que o CB é maior do que o CA, então vai ficar assim, ó. O que ele diz na equação 2? Como aqui eu falei que a massa de A é maior que a de B, o calor específico de B tem que ser maior que o de A. Vou repetir, então vai ficar assim, ó. CB sobre CA, ele é igual a 6/5. É o que ele fala. E aí, o que a gente vai fazer? Então, o CB, ele é igual a 6/5 de CA. Se o calor específico de A for 5, o de B é 6.
Se o calor específico de A for 10, o de B é 12. Por aí vai. Tá bom? Como que a gente vai fazer aqui? É só substituir, ó. Vamos voltar aqui, vou chamar aqui de equação 3, para não substituir de novo, tá? Então volta em 3. CA MA é igual a CB MB. A gente sabe que o MA é o MB mais 100. Beleza? Então aqui eu vou deixar CA. Eu sei que o CB é 6/5 de CA, então vai ficar assim, ó. Eu vou substituir 6 sobre 5 vezes CA vezes MB. O que vai acontecer agora, gente? Eu tenho CA dos dois lados da igualdade, multiplicando, então posso cortar. Ou seja, eu fiquei na minha equação onde eu agora encontro MB. Então joga esse 5 para o outro lado, vai ficar assim, ó. E vamos fazer direto, ó. 5 vezes MB, 5MB. 5 vezes 100, 500. Beleza? Isso vai ser igual a 6MB. Passa o 5 para cá, vai ficar 6 menos 5MB, MB. Então, MB é igual a 500. É a massa, né? Gramas. Quem que vai ser o MA, gente, se o MB é 500? O MA, a massa de A, vai ser 500 mais 100, que vai ser 600 gramas. Ele quer o quê? A massa da amostra mais leve. Olha só o que ele fez de malícia, tá? A gente achou aqui 600 e 500. O que muita gente errou nessa questão? Ao invés de calcular MB primeiro, calculou MA e tinha lá 600. Então o cara foi direto na letra D. Mas ele pede o mais leve, por isso que eu sempre calculo tudo, tá, gente? Tá aqui o mais leve, o mais pesado, aí que é o mais leve, é a letra C. Dele, que não apareceu nessa aula de hoje, o nosso crush, letra C. Beleza, galera? Tudo bem? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, deve ter dado aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós chegamos a 1h28, tá? 1h30 de aula. Acho que foi ótimo. O que eu quero que vocês façam agora? Anotaram a teoria, viram alguns exercícios, deixa o espaço para você perceber nas outras questões o que vai ser importante para você colocar aí nessa aula. Beleza, gente? Tudo bem? Galera, está só começando, é um grande privilégio estar aqui com vocês, tá? Essa alavanca exatas vai facilitar muito a vida de vocês, a gente vai crescer muito até o ERJ e ao longo do ano. Beleza? Foi um prazer imenso, um beijo, até a próxima, tamo junto, valeu!